São Marcelo. Inspire-se. Imagine viver em um tempo de perseguições cruéis, onde professar sua fé podia custar sua própria vida. Agora, visualize um homem humilde, mas inabalável, que não apenas manteve sua fé, mas liderou a Igreja de Cristo em meio ao caos, reorganizando-a, consolando os perseguidos e enfrentando a tirania. Este é o relato poderoso de São Marcelo I, um papa que, em plena tempestade de adversidades, não apenas resistiu, mas também guiou o rebanho de Cristo com coragem, sabedoria e santidade. Neste vídeo, você descobrirá os detalhes fascinantes de sua vida, suas decisões que marcaram a história da Igreja e como ele chegou à glória eterna. No dia 16 de janeiro, a Igreja celebra São Marcelo I, que entrou para a glória em 309. São Marcelo I, nascido em Roma, assumiu o pontificado em 27 de maio de 308, após um interregno de 4 anos, subsequente ao falecimento do Papa Marcelino. Esse período foi marcado por intensas perseguições aos cristãos, especialmente sob o imperador Diocleciano, que, influenciado por seu assessor Gelásio, promoveu uma das mais ferozes campanhas contra a fé cristã em todo o Império Romano. Após a abdicação de Diocleciano, seu sucessor Maxêncio deu continuidade a essas perseguições, mantendo a Igreja sob constante ameaça. Durante o pontificado de Marcelo I, a Igreja enfrentava desafios internos significativos, incluindo a presença dos Lapsi, cristãos que, temendo as perseguições, haviam renegado publicamente sua fé. Enquanto muitos bispos orientais defendiam a excomunhão desses indivíduos, especialmente os membros do clero, Marcelo I adotou uma postura firme, porém misericordiosa. Determinou que, após um período de penitência, os Lapsi poderiam ser reintegrados à comunidade cristã, enfatizando a importância do arrependimento e da reconciliação. Além disso, estabeleceu que nenhum concílio poderia ser convocado sem a prévia autorização papal, reforçando a centralidade da autoridade do pontífice na condução dos assuntos eclesiásticos. A firmeza de Marcelo I em reorganizar a Igreja e disciplinar os fiéis atraiu a ira do imperador Maxêncio. Por ordem imperial, o Papa foi preso e exilado, sendo forçado a trabalhar em condições degradantes. Há registros que indicam que sua própria Igreja foi transformada em estábulo, e ele foi compelido a cuidar dos animais, uma humilhação que visava minar sua autoridade espiritual. As severas condições e os maus-tratos sofridos durante o exílio levaram ao seu falecimento, em 16 de janeiro de 309. Após sua morte, Marcelo I foi venerado como mártir da fé e canonizado pela Igreja. Suas relíquias foram depositadas na cripta dos Papas, no cemitério de Santa Priscila, em Roma, local de peregrinação e devoção dos fiéis. A Igreja celebra sua memória litúrgica em 16 de janeiro, honrando seu compromisso inabalável com a fé cristã e sua liderança durante um dos períodos mais tumultuados da história eclesiástica. Além de sua contribuição direta, a Igreja, de São Marcelo ao Corso associada a ele, tornou-se célebre por eventos milagrosos. Em maio de 1519, um incêndio devastou a Igreja, mas o crucifixo do altar-mor permaneceu intacto, considerado um sinal divino. Posteriormente, durante a peste de 1522, o crucifixo foi levado em procissão pelas ruas de Roma, e conforme relatos da época, a praga cessou, reforçando a fé dos devotos na intercessão de São Marcelo. A vida e o legado de São Marcelo I exemplificam a resiliência e a dedicação pastoral necessárias para guiar a Igreja em tempos de adversidade, deixando um testemunho duradouro de fé e coragem para as gerações futuras. Santos do Martirológio Romano. Memória de hoje santos monges do Monte Sinai e de Raitu, no Egito, que foram mortos por sua fé em Cristo, testemunhando a perseverança monástica diante da perseguição. São Priscila, matrona romana do século I, possivelmente fundadora da catacumba que leva seu nome na Via Salária e que pode ter hospedado São Pedro em sua casa,
contribuindo significativamente para a primeira catequese cristã. São José Vaz, sacerdote oratoriano e missionário no Sri Lanka, conhecido como o Apóstolo de Ceilão, que durante tempos de perseguição anticatólica, revitalizou a fé cristã na região. Foi canonizado pelo Papa Francisco em 2015. São Macário do Egito, também conhecido como Macário, o Velho, ou Macário, o Grande, monge e eremita do século IV, considerado um dos fundadores do monaquismo no deserto de Sítia, cuja profunda espiritualidade influenciou gerações de monges. Profeta Miqueias, do século VII a.C., que proclamou a justiça e a fidelidade a Deus, prevendo o nascimento do Messias em Belém e exortando o povo a viver humildemente diante do Senhor. São Marcelo I, rogai por nós. Oremos. Senhor, que destes a São Marcelo I a graça de liderar a Igreja com firmeza e compaixão em tempos difíceis, concedei-nos, por sua intercessão, a coragem para permanecermos fiéis à nossa fé diante das adversidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém.